Olá, eu espero que vocês estejam ótimos. Dando continuidade aos nossos vídeos aí sobre um curso sobre sistema de abastecimento de água, eu estou gravando então aqui o terceiro vídeo da série, que são indicadores de sistema de abastecimento de água. Lembrando que toda vez que eu falar SAA é Sistema de Abastecimento de Água. Tá bom? Eu sou o professor Gemael Lima. Inicialmente convido vocês para se inscrever no canal para quem não é inscrito, curtir esse vídeo, que tem muito conteúdo bacana aqui. Então o objetivo da nossa aula de hoje é compreender os principais indicadores de sistema de abastecimento de água, lembrando que é só os principais, não são todos, identificar os indicadores de um sistema de abastecimento de água e conhecer a aplicabilidade desses indicadores. O conteúdo que eu vou abordar são esses aqui. Basicamente, o primeiro que eu tenho aqui, indicador, são o consumo per capita. Inclusive, o consumo per capita é muito importante, por quê? Porque ele vai me dar base para dimensionar o sistema, para calcular a vazão de dimensionamento do sistema. Então, aqui a gente tem o consumo per capita, né? Se fala per capita é por pessoa, então a gente já sabe que é por pessoa, né? Basicamente, eu tenho a fórmula, o que é o consumo per capita, tá bom? É o consumo per capita, esse aqui. É o volume produzido, a população, lembrando que essa população aqui é a população atendida, beleza? E esse aqui é o tempo que esse volume foi produzido. Bom, o que seria esse volume produzido? Basicamente, nós temos aqui, ó, uma situação assim, ó, tem um reservatório da cidade aqui, tá, que eu vou chamar de RES, o reservatório, tá bom? E aí, o reservatório, ele envia um determinado volume de água para a rede, tá bom? Então, esse aqui é a rede de abastecimento de água, tá bom? Esse volume que o reservatório envia para a rede, nós chamamos de volume produzido, beleza? Então, esse volume aqui, ele é medido através de um negócio chamado de macromedidor. Tá bom? Então eu posso também nas questões falar um volume de água macromedido, né? Então quando eu falo em macromedição, eu estou me referindo a volume produzido, macromedição, tá bom? Agora, lá na rede existe aí nas nossas casas um negócio chamado hidrômetro. E aí o hidrômetro, o que acontece? O hidrômetro, ele me dá um volume chamado de volume consumido, tá bom? Então existe uma diferença aqui, volume produzido e volume consumido. Aqui é o volume de água que a rede, né, vai receber. Outra coisa é a quantidade de água que a população vai consumir, que é medida pelos hidrômetros. Então, as vazões medidas, ou melhor, os volumes medidos pelos hidrômetros são chamados de volume consumido. Tá certo? Então, aqui o consumo per capita, ele pega o valor, né, macromedido, ou seja, o volume produzido. Tá bom? População sempre atendida, tá bom? A gente vai ver ali depois que existem dois tipos de população e o tempo aqui está associado ao volume. Olha só um exemplo. Imagina que eu tenho um volume produzido aqui de 1.456. Me desculpa, não é 1 milhão não. Esse volume aqui. Suponhamos que nós temos esse volume aqui, né? A população seria de em torno de 17.924. Né? Então essa aqui seria a população. E esse tempo, ou seja, esse volume aqui, né, o volume produzido, foi disponibilizado para a população num período de 365 dias, ou seja, um ano. Então aqui seria o seguinte, olha, em um ano, uma população de 17.924 consumiu 1.456.126.000 metros cúbicos. Como que a gente calcularia isso aqui? Ele é simples. O volume produzido é de 1.456.126
2.026, dividido por 17.924 vezes 365 dias. Né? Como aqui a unidade é metro cúbico, né? Então essa resposta aqui é de 0,22 metros cúbicos. População é dada em habitantes, né? É que eu errei. É habitantes. Então, habitantes por dia. Então eu posso ter essas duas unidades. Se aqui em cima você colocou o volume em litros, né? Então a resposta sai em litros. Como aqui eu fiz em metro cúbico, aqui saiu em metro cúbico. Tá certo? Então é bem simples. Muito simples, né? E esse valor aqui a gente vai ver que está na forma de cálculo da vazão. O segundo é o efetivo, né? E aí quando eu falo efetivo, é o que de fato a população consumiu, tá bom? Então existe uma coisa que é o mandado, outra coisa é que a população de fato consumiu. Então o volume consumido, né? Que é a leitura lá dos hidrômetros, dividido pela população, né? Então imagina naquela mesma situação, com o volume consumido aí de 962.880 metros cúbicos para a mesma população que a gente estava lá. Então, isso aqui seria, né, ficaria 9.62880 dividido por 17.924 vezes 365 dias. Isso aqui dá em torno de 0,147 metro cúbico por habitante por dia. Beleza? Então perceba que sempre o consumo per capita ele vai ser superior ao volume, sempre vai ser superior ao consumo efetivo per capita. E aí vocês sabem por quê? Vocês sabem por quê? Ora, o reservatório manda uma quantidade, a população consome outra, né? Então eu vou falar posteriormente o que acontece. A gente tem um índice de abastecimento, e aí eu até falei no vídeo anterior, que está aqui, ó, na descrição aqui do vídeo, aqui em cima, onde eu tenho um outro indicador que é a população atendida. O Brasil tem a meta de até 2033 ter 99% da sua população atendida por água. É a universalização, né? Então acontece, nem toda a população de uma determinada região ela é abastecida com água, tá bom? Então, por exemplo, aqui eu tenho a população atendida de 17.924 habitantes. Suponhamos que nessa cidade hipotética aqui, a nossa população total seja de 22.231 habitantes. Logo, se a gente for calcular, por exemplo, isso aqui, teria que ser atendido, 17.924, dividido por 22.231, vezes 100, para a gente achar em porcentagem, né? E aí você vai ver que isso aqui é 80,63%. Então, nesse caso aqui, a minha população atendida, né, o índice de abastecimento, que é dado pelo IAC, tá? IA, ele é de 80%. E o Brasil, né, tem que dar lá 99% de... o Brasil tem que ter a universalização de 99%, que a gente viu nas aulas anteriores aqui. Bom, então esse índice é bem simples, que inclusive esses indicadores, cada cidade tem que fazer, né, esses cálculozinhos aqui. Inclusive esses dados estão para cada município disponível no SNIS. Se você quer saber, vai fazer um trabalho de saneamento, vai no site do SNIS, que é um site governamental, que tem todos lá esses indicadores. O índice de perda, né? Olha só, então a gente vai resolver aquela questão que eu disse anteriormente. Olha, por que que o meu volume, por que que o meu consumo ele é superior ao meu consumo efetivo? Justamente por causa das perdas do sistema de abastecimento. Todo sistema tem perda, não existe nenhum sistema que não tenha perda, tá bom? Então o que que acontece? Eu tenho aqui o índice de perda, ele é calculado
em relação ao volume produzido, o consumido dividido pelo produzido. Então, naquela situação lá, 1.456.126, que é nosso volume produzido, menos o volume consumido que a gente fez lá anteriormente, né, é de 9.62.880 dividido pelo volume consumido, que é 1.456.126, né, vezes 100 para a gente achar em porcentagem. Então isso aqui vai dar em torno de 33, né, alguma coisinha, 0,87%. Então a perda aqui, né, nessa situação hipotética é de 33%. Esses dados também aqui desse indicador também está no ISNIS. Para que ele é importante? Porque ele, inclusive, diz para a companhia de saneamento se o gerenciamento dela está bom ou não. Para você ter uma ideia, existe uma tabelinha onde aqui eu tenho um índice de perda e aqui eu tenho a classificação, né? E se, por exemplo, as perdas forem maior que 40, você tem um mau gerenciamento. Se a perda for de 40 a 25%, você tem um intermediário. Se for menor que 25, você tem um bom gerenciamento. Tá? Então, existem algumas tabelinhas padrões que correlacionam. Para vocês terem uma ideia, Japão e Alemanha, que são referências em sistema de perda, tem em torno de 10%, que é referência. Tá bom? Brasil, quero nem comentar. Mas eu conheço, por exemplo, uma cidade que registrou em um mês de novembro 60% de perda. Isso aqui é prejuízo. A perda conduz à redução de faturamento da concessionária. Tá bom? Então, e aí para quem quer saber um pouquinho mais sobre perdas, né, existem algumas referências até gratuitas aí na internet que eu posso deixar aqui, umas que você vai pesquisar um pouco mais sobre perdas. Aqui a gente tem um exemplo que a gente vai fazer em sala de aula, tá bom? Eu não vou resolver isso. Aqui então, esse exemplo, né, que eu vou resolver em sala de aula, eu tenho aqui, ó, no mês de janeiro, né, o macromedidor registrou esse volume, né, que tem metro cúbico, tal, e aqui tem o somatório do ano, dos 12 meses. Aqui os hidrômetros bimestral, que tem um somatório. Perceba que o volume produzido, que é esse aqui, é diferente do volume consumido, que é esse aqui, tá? Por causa das perdas. O número de economias é a quantidade de hidrômetros, né, que a concessionária registrou ali. Então, o que acontece? O número de economias aqui é interessante para a gente calcular a população atendida. Tá bom? A população atendida. Então, somatório dos hidrômetros, tá? É isso aqui. O que nós vamos fazer? Já que tem valores variáveis, a gente vai tirar uma média, né, dividido por 12, vai dar um número. E aí aqui no exemplo ele está falando aqui, ó, que a amostragem em loco, na área abastecia, tem mais ou menos 4,3 habitantes por domicílio. Então o que a gente teria que fazer? Multiplicar isso aqui por 4,3 para a gente achar qual é a população total, né, nesse caso. Que o somatório das economias, na verdade aqui é a população atendida. E a população total, olha só que interessante, o número de energias elétricas. Para que isso? Uma população de uma cidade, praticamente 100% dos moradores tem energia elétrica, né? Então você calcula a população total a partir da energia elétrica. Então a concessionária de energia elétrica registrou ali essa quantidade de padrões. Ora, se tem essa quantidade de padrões e a amostragem em loco são 4,3 habitantes por domicílio, então se você pegar esse valor e multiplicar por 4,3, você vai achar a população total, tá bom? Então, e aí aqui essa questão pede calcular o consumo per capita, o efetivo per capita, o índice de perda, né? E aí calcula também o índice de abastecimento. Tá bom? As variações do consumo podem ser anuais,
mensais, diárias, horárias, instantâneas, né? Então está aqui o aumento do consumo com o tempo, embora tenha uma pesquisa no interior do estado do Espírito Santo, numa cidade chamada Santa Maria de Jetibá, que um aluno meu fez, embora eu não tenha sido o orientador dele, que ele percebeu que o consumo, né, aquele consumo efetivo per capita, reduziu à medida que foi aumentando o número de hidrômetros na cidade. Olha só que interessante. Né? Isso foi ao longo dos anos, que foram aumentando, né, os hidrômetros e foi diminuindo, porque quando você paga de fato o que você usou, você tem a tendência de racionar. Tá bom? Então, mensais, né, verão se usa mais água. Diário, normalmente de 10 a 12 horas da manhã, o consumo da rede costuma ser máximo. De madrugada, mínimo, tá bom? Então, essas variações horárias aqui são verdadeiras. Tá bom? Então, com isso, a gente tem outros dois índices, que são os últimos que eu vou falar, que são muito importantes, porque eles vão estar na formulazinha para calcular a vazão, que é o coeficiente do dia de maior consumo. Se você for para a NBR, esse valor vai ser 1,2, que é o recomendado na NBR, tá? Que trata aqui desse assunto. Ao longo do ano, você tem ali o consumo da rede, o consumo aqui, e aí você vai pegar o seguinte, como que é o cálculo do K1? Você vai pegar o maior valor, que no caso seria esse aqui, suponhamos que seja 12, e vai pegar o médio, suponhamos que seja 10, e vai pegar e vai dividir o consumo máximo dividido pelo consumo médio, que é essa linha aqui, suponhamos que aqui seja 10. Então isso aqui vai dar 1,2. Então o K1 vai ser 1,2. Bom, coeficiente muito importante. Considerações sobre isso aqui. Eu quero fazer essa curva de consumo com um tema de TCC, por exemplo. Você não vai pegar isso aqui do ano de 2021. Somente. Você tem que ter no mínimo 5 anos de dados para poder fazer uma média e fazer esse gráfico aqui, tá? Porque se você pega, por exemplo, 2021, na minha região foi extremamente chuvoso. Então, certamente o consumo de água foi influenciado. Nos anos anteriores, a minha cidade aqui teve racionamento de água, então o consumo não foi o consumo da realidade. Então, para eu fazer esse tipo de estudo, eu teria que ter no mínimo 5 anos de dados. O K2, que é o coeficiente da hora, o K1 é do dia, de maior consumo, é a mesma lógica. Tá? Você vai pegar a maior vazão horária e dividir pela média. Então, imagina aqui, né, que eu tenho aqui as horas do dia. Perceba que normalmente de 10 ao meio-dia costuma ter os maiores, né, maior consumo da rede. Aqui eu tenho vazão máxima. Suponhamos que aqui seja 12 e aqui seja 8 de média. Tá bom? Então, para você calcular o K2, você vai pegar o consumo, né, da hora de maior consumo aqui, no caso, que é 12, dividido pela média aqui. Suponhamos que essa média aqui deu 8. Isso aqui vai dar 1,5. Então o K1 é igual a 1,5. O que a NBR diz? A NBR diz que quando você não tem essa curva de consumo, você pode usar 1,5, né, como esse valor de K2. Normalmente quando você vai fazer um projeto para concessionária, eles te dão esses valores. Bom, de K1, K2, eu te dou. Como considerações finais, o volume per capita é em função do volume produzido e o efetivo é em função do volume consumido. Os indicadores que a gente tem é o índice de abastecimento e o índice de perda, tá bom? Onde aqui o índice de perda é uma relação entre o volume produzido e o volume consumido, beleza? Essa aqui é uma relação entre a população atendida sobre a população total. E aí nós temos esses dois coeficientes, que é o K1 e o K2, que são extremamente importantes para o dimensionamento dos sistemas. Tá bom? Então, gente, é isso. Eu espero você nos próximos vídeos. Por favor, né? Eu acho que depois dessa explicação aqui, acho que esse vídeo merece sim um like. Se inscreva caso você se interesse por esse tipo de conteúdo e até os próximos vídeos.